Boa tarde. Sei que ninguém pode me responder, né? Todo mundo de microfone desligado. Mas estou vendo muitos rostinhos conhecidos aqui. Alunos, colegas. Isso é muito gostoso. É interessante mesmo que a Denise falou, né? Que a maioria seja de professores. Eu achei que isso interessaria mais ainda os alunos do que os próprios professores. Mas é obviamente os professores para ajudar os seus alunos, né? E eu acho que eu vou começar já em respeito a quem está aqui. Os outros vão chegando aos poucos e vão se juntando a nós. Bom, gente, se vocês estão aqui é porque querem saber como a gente pode melhorar a nossa, assim, o estudo diário, né? Ou o nosso, ou dos nossos alunos. E, assim, se você é professor, e a maioria de vocês provavelmente vocês já ouviram algum aluno novo chegando e falando assim, eu tenho sonho de estudar piano, na verdade eu tenho sonho de tocar, quero tocar igual você, quero tocar igual o fulano de tal. E aí já pergunta, em quanto tempo eu vou estar tocando assim igual você? Ou em quanto tempo eu vou estar tocando assim igual o pianista XYZ? E a pessoa está tão animada, sonhando aquele sonho romântico com o piano, e de repente, primeira, segunda aula, ela começa a ver que não é tão simples assim, né? Tem que estudar, e estudar em geral ninguém quer, né? Todo mundo quer tocar, já nascer tocando, e acham que a gente já nasceu tocando, né? Assim, eu estudo piano já há bem mais do que 40 anos, talvez uns 45, tô com 53 agora, comecei com 6, então, e a gente continua estudando, ou seja, mais de 40 anos estudando, e você se torna profissional, e você se torna professor, e você continua estudando. E muitos alunos, quando percebem isso, desistem, né? Uma porque não queriam estudar, queriam que fosse uma coisa só lúdica, assim, legal, botar a mão no piano e já tocar. E outra porque não entendem que o estudo é uma parte importante do processo, né? Uma parte, faz parte, na verdade, e vai sempre fazer parte do processo, porque não existe o tocar sem o estudar. Existe o fazer muitas coisas sem ter que trabalhar para isso necessariamente. Tem muitas habilidades que a gente tem que são naturais e tal, e que você não precisa ficar ali trabalhando para isso. Mas no caso do instrumento, é uma coisa que quem toca sabe, né? É um aprendizado motor bem sofisticado, na verdade, e sem a prática diária, sem a prática regular, ele simplesmente não acontece. Então, assim, a gente entende a importância do estudo para a carreira pianística ou simplesmente para você tocar, se aperfeiçoar no piano. Então agora vamos entender como fazer esse estudo trabalhar para a gente e não ser tão pesado, tão difícil, tão traumático muitas vezes, né? Para os alunos mais novos, os adolescentes, às vezes é um trauma estudar, assim, é briga em cima de briga, o professor com o aluno, para convencer o aluno a se dedicar, a estudar. E então a ideia é que não seja, é que a gente consiga enxergar o estudo como de fato uma parte do fazer musical, né? E tenha assim dicas práticas que possam ajudar o aluno a organizar melhor o estudo e fazer ele, assim, servir melhor aos propósitos dele, né? Denise, põe aí para mim slide 1, por favor. Olha, gente, a ideia é que essa live está sendo gravada. A gente fez um esquema aqui para gravar, não sei se vai funcionar bem, e que depois ela vai para o meu canal do YouTube. Então, se alguém depois quer rever alguma coisa ou compartilhar para que outras pessoas possam ver também, daqui a alguns dias ela vai para o meu canal. Bom, uma frase importante para começo de conversa, né? Tempo de estudo sem qualidade é tempo perdido. E essa frase, ela pode ser meio enfática demais, assim, meio rígida, né? Perdeu tempo se não estudou com qualidade. Mas é a dura realidade.
Ou o estudo é bom, ou ele faz você perder tempo, você desanimar, você insistir em erros, assim, fazer coisas erradas e sedimentar essas coisas erradas. Então, o estudo sempre tem que ser com qualidade, na verdade. A ideia é assim, ou você, quando você faz um estudo sem qualidade, ou você não aprende nada, ou você aprende pouco, ou você aprende errado. Só tem essas três possibilidades, né? Então, o estudo tem que ser um estudo de qualidade. Vamos para o slide 2, Denise. Logo de cara também, antes de começar, ou antes de desenvolver o nosso tema, eu queria deixar com vocês algumas coisas que eu considero moedas de ouro no estudo do piano. Um é motivação. Para o estudo ser bom, proveitoso e eficaz, motivação é muito importante. A gente se motivar antes de estudar. Porque, assim, é difícil muitas vezes estudar. A gente que já é adulto, que tem marido, filho, casa, mil coisas para fazer e tal, aulas, alunos, né, e tal, é difícil você estudar. Você tem que separar um tempo na marra, né? A criança tem outras prioridades. Ela precisa brincar, ela precisa fazer tarefa, ela precisa ir para a escola. Então, de qualquer jeito, o estudo é uma coisa que você tem que separar um tempo. E se for na marra, se for forçado, é ruim, porque ele rende pouco. Então, a ideia é assim, achar maneiras de se motivar a isso. Uma das maneiras poderia ser os objetivos que a gente tem lá na frente, né? Vamos dizer, eu quero dar um recital no fim do ano. Então, eu vou me motivando com aquilo, tá ficando pronto, tá ficando melhor. Cada vez que eu estudo, fica melhor. Outras coisas que a gente podia achar de motivação, cada um tem as suas, né? Mas a ideia é começar o estudo todo dia se motivando de alguma forma. Eu me lembro que tinha uma época, quando eu era mais adolescente, assim, que participava de competição e tal, eu me lembro que eu ficava estudando e sempre pensando que ia ter crianças mais novas do que eu, que tocavam melhor do que eu, e ficava nervosa e nutrindo aqueles pensamentos, e meu estudo era assim uma coisa tão pesada, tão difícil, porque os meus pensamentos estavam me puxando para trás. Depois eu fui descobrindo que dá para ter um estudo com pensamento super positivo sobre o que você está fazendo. Se você foca, assim, naquele caso, né, eu como adolescente, me comparando com os outros, se você foca em si mesmo, no seu progresso, em dar o seu melhor. Então, naquele caso, eram essas motivações que a gente precisava ter, né? Que eu precisava ter. Mas cada um vai achar suas próprias motivações, mas é muito importante já começar o estudo de uma maneira positiva, olhando para frente, no que você quer alcançar e como aquilo está te ajudando e tal. Outra coisa, o foco. Acho dificílimo manter o foco enquanto eu estou estudando. Eu, pessoalmente, hoje, assim, adulta, porque tem toda uma casa que depende de mim, né? Todo um monte de gente, de coisas que eu tenho que estar fazendo, pessoas que eu tenho que estar falando no WhatsApp, resolvendo coisas da igreja, dos alunos, dos filhos. Então, às vezes eu começo a estudar, não sei quantos se identificam comigo, mas eu começo a estudar. E aí eu lembro, nossa, eu tinha que mandar uma mensagem falando de tal, aí eu paro e vou mandar. Aí daqui a pouco, nossa, eu tinha que ligar para o médico do meu filho, daqui a pouco vou lá. A roupa da máquina que eu não botei. E assim vai. E o foco, quando você vê, você tocou um compassinho aqui, correu para lá, tocou outro aqui, correu para lá. E isso é péssimo, super contraproducente, né? Simplesmente não funciona. O estudo do instrumento, ele é tão detalhado, a questão da interpretação, da técnica, tem que ter toda uma concentração. Então, isso tem que ser um esforço especial da gente reservar aquele tempo para aquilo e tentar focar no que está fazendo. Uma coisa que eu descobri que me ajuda é pôr, de repente, um papel e um lápis aqui em cima do piano, e aí eu lembro de alguma coisa que tem que fazer, e aí eu vou lá e escrevo. E aí continuo estudando, lembrei de outra, escrevo. Quando eu saio do piano, eu estou com tudo ali e já resolvo tudo de uma vez. Então isso me ajuda bastante. É uma maneira, né, nesse caso, da gente que faz muitas coisas ao mesmo tempo,
Então é uma maneira da gente manter o foco. Para as crianças, para os adolescentes, é outro tipo de distração que eles têm, né? Dependendo da idade, se distrai, simplesmente não se distrai, começa a olhar as coisas, lembrar de alguma coisa, dá fome, vai lá na geladeira e tal. Então, mas a ideia é assim, trabalhar isso neles também, com diversas maneiras, né, que se tem para trabalhar, mas é incentivar, estimular o foco. E se a gente percebe que a gente ou os alunos não tem um tempo grande de concentração, que tem dificuldade, né, no tempo de concentração, é só aconselhar estudar menos tempo por dia, né, ou estudar menos tempo por grupos, assim, vamos dizer, você estuda meia hora, aí se distrai um pouquinho, vai fazer alguma outra coisa, estuda mais meia hora, isso depende muito da pessoa. Para mim é uma coisa que me atrapalha. Se eu faço blocos assim e vou fazer outra coisa e volto, isso me dispersa. Mas tem muita gente que trabalha bem dessa forma, né? Mas o importante é que se esteja motivado e que mantenha o foco na hora do estudo. A organização. A organização é muito importante também, porque às vezes a pessoa pensa assim, bom, vou estudar 2 horas hoje. Legal, tá bom, senta lá e vai estudar. Começa, tem 5 músicas para estudar, mas chega lá, fica na primeira, fica. Nossa, acabou o tempo, pronto, foi embora. Só estudou a primeira música. E o que ela estudou na primeira música? Repetiu a parte que ela mais gostava, ficou tocando. Ah, essa parte é linda, ah, essa aqui é meio chatinha, então não vou tocar hoje não. E aí ficou 2 horas ali, e isso é muito mais comum do que parece, assim. Então, estudou 2 horas? Estudou, joia, parabéns. Mas o que aproveitou? Às vezes não aproveita nada daquele tempo, por causa disso, né? Então, por causa disso, assim, que precisa organizar. Quantas músicas tem, o que tem que estudar em cada música e tal. Isso tudo a gente vai dar as dicas de como fazer, né? Agora só estou dizendo o que é importante fazer, mas principalmente em relação à organização, a gente vai dar alguns detalhes. Deixa eu falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no começo, não sei se a Denise falou, que a ideia é que eu fale tudo que eu tenho que falar sobre isso, e aí depois a gente abre para perguntas, não sei se ela explicou isso. Que agora, no meio da palestra, as pessoas não vão interromper, mas no fim a gente vai abrir, já vão anotando suas perguntas aí, tá bom? Outra coisa é disciplina, né? Disciplina, estudo do instrumento sem disciplina não tem jeito. Se o aluno não tem disciplina, ele vai precisar aprender isso, né? Pode ser de uma forma leve, descontraída, mas a disciplina faz parte. Não tem como você aprender um instrumento sem ter um estudo regular e disciplinado. Porque em muitos casos as pessoas estudam assim, numa semana estuda um dia, aí estuda bastante, 4 horas naquele dia, aí depois não estuda mais nenhum dia naquela semana. Na semana seguinte estuda um dia meia hora, aí passa 4 dias sem estudar, depois estuda mais uns 20 minutinhos. E assim vai, e essa disciplina organizada, essa regularidade faz muita diferença também no estudo. Então são essas 4 coisas que eu acho assim, que são indispensáveis. Sem elas, o estudo fica deficiente. Precisa ter motivação, precisa ter o foco, precisa ter a organização do estudo e a disciplina de fazer um estudo regular. Vamos para o slide 3. Slide 3. Obrigada. Olha, então a primeira coisa, agora do estudo em si, né? A gente precisa definir a regularidade que a gente quer fazer para o estudo. Cada pessoa tem uma dinâmica de vida, né? E tem uns que têm a disponibilidade de estudar todos os dias da semana, tem outros que não. Então para mim, o ideal é estudar 5 dias na semana, descansar 2, sábado e domingo no estudo. Em geral eu procuro fazer assim, para você ter o descanso que precisa, né, do fim de semana. Então, geralmente eu aconselho o aluno a fazer isso, 5 dias por semana. Se você não consegue, vamos pensar em 4, ou no mínimo eu diria 3.
mesmo para o aluno iniciante ou para o aluno avançado, menos que 3 dias na semana, assim, você consegue fazer alguma coisa com 2 dias, mas é pouca coisa. Você precisa de um dia para destrinchar um texto, ler e tal, aprender, e precisa de uns 2 dias para firmar aquilo. Porque eu imagino que cada um de vocês já teve essa experiência de você estuda um dia só, nossa, ficou ótimo, aquilo ficou excelente, consegui aprender esse trecho super bem. E aí você vai para a aula, quando chega na aula sai tudo ruim. Aí você fala assim, nossa, mas eu estudei tanto, estudei 4 horas esse trecho, só esse trecho. E como é que tá horrível desse jeito? Porque você não firmou. Quando você for estudar no segundo dia, você vai ver que você perdeu algumas coisas. Mas aí você firma aquilo. No terceiro dia, você perdeu ainda, mas menos. E aí você já firma mais por completo e você consegue ter um resultado de acordo com aquilo que você estudou. Agora, se você só estuda e não firma, a coisa se perde. Você até teve um proveito ali, mas ele acaba sendo perdido, né? Então, em geral, eu sento com um aluno e falo para ele assim, olha, quantos dias você acha que pode estudar durante a semana? Aí, principalmente criança, né? A gente faz assim. Ou criança, ou com alunos, mesmo adultos, ou até avançados e tal, que estejam com dificuldade. Você vê que o aluno está com dificuldade de estudar. Ah, essa semana eu não consegui. Semana que vem, essa semana foi difícil. Eu tô com muita coisa na escola. Daí você senta com ele e fala, olha, quantos dias você acha que você poderia estudar? Aí ele fala assim, acho que eu só consigo 2. Tá bom, vamos começar com 2. Quais dias exatamente você pode estudar? Na terça-feira eu acho que eu tenho horário livre de tarde, na quinta-feira tenho horário livre de manhã. Então tá bom, então aí você anota no caderno dele, vai estudar na terça, à tarde e vai estudar na quinta, de manhã, todas as semanas. Que horário? Vamos estudar 2 horas por dia? Sim, então na terça de 3 às 5, na quinta de 9 às 11. Combinado? Combinado. E assim a gente faz. E na cabeça dele isso fica muito mais organizado. Se for a gente também, vamos dizer, para o meu estudo, como a minha semana muda muito, uma coisa que funciona bem para mim de repente chegar no domingo ou na segunda-feira de manhã e pensar, bom, essa semana tem isso, aquilo, outro. Eu posso estudar na segunda, na terça e na sexta, vamos dizer. Já marco na minha agenda tal hora, vamos estudar e tal. Então isso é muito importante, porque se a gente deixa assim, eu vou estudar 3 vezes na semana, que dia? Sei lá, o dia que der eu vou estudar. Que horas? Não sei, a hora que aparecer eu vou estudar. Para o aluno em especial isso faz muita diferença, para ele conseguir se organizar. Mesmo assim, às vezes ainda não consegue, mas para ele conseguir. E às vezes, quando o aluno não consegue, às vezes manda um recadinho para a mãe, assim, olha, ele falou que tinha esse dia livre, você acha que esse horário não está legal? Porque ele não está conseguindo. Vamos estabelecer os dias certinhos, aí você ajuda ele nesse sentido? Então, essa coisa de definir a regularidade do estudo é muito legal. E aí eu estava falando aqui também para definir o tempo do estudo diário. Diário, entenda-se regular, né? Porque às vezes não vai ser diário, como a gente está falando, pode ser 3, 4 vezes por semana. Então, além de definir quantos dias, qual a regularidade que vai ser do estudo, definir quantas horas vai estudar por dia de estudo. Aí todo mundo já pensa assim, nossa, eu vou ter que estudar 8 horas por dia, que é o chique do pianista, né? Estudar 8 horas por dia. Nossa, estuda 8 horas por dia. Mas quem que precisa estudar 8 horas por dia? O iniciante não vai estudar 8 horas por dia, porque ele não tem material, ele não tem amadurecimento, ele não tem nem resistência para estudar. O intermediário, o avançado, tudo depende do tipo de demanda que ele tem. As pessoas que em geral estudam 8, 10 horas por dia são ou os pianistas que estão se profissionalizando, né, fazendo concurso internacional, dando recital e tal, ou os próprios profissionais, né, concertistas, recitalistas e tal, que tem uma demanda enorme, um repertório de peças muito grandes e muito trabalhosas,
Vamos dizer, se você tem 5 peças que são enormes e super difíceis, super trabalhosas, e você ainda tem um prazo onde você vai dar um recital, algo assim, você de fato precisa estudar todas as músicas todos os dias. E a gente está falando de 5 músicas, um exemplo, né? Enormes e trabalhosas. Então, se você não vai reservar somente 1 hora para cada música, geralmente o que essas pessoas fazem é estudar as outras horas até as 8 horas, até dividindo o repertório, metade do repertório num dia, metade no outro, estuda umas 2, 3 horas por música, mas é a demanda delas. A sua demanda provavelmente não é essa. Então, o tempo de estudo que a gente vai escolher com o aluno é de acordo com as demandas dele, tanto demandas de responsabilidade, né, de compromissos com a música, se tem recital, se tem concurso, se tem prova, quanto as demandas do próprio repertório. Está com um repertório muito grande, está com um repertório difícil, e também de acordo com a resistência de cada um, tempo de concentração de cada um, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o tempo de estudo diário é absolutamente individual, tem que ser avaliado ali pelo professor, junto com o aluno, de acordo com essas coisas todas. E é muito importante que seja estabelecido. Eu tenho alguns alunos iniciantes, criancinhas, né, fazendo meu piano divertido, isso tudo, que às vezes os pais têm essa preocupação. Tem uma mãe que sempre fala pra mim, não, eu quero que ele estude todo dia, e é 1 hora por dia, né? Aí eu falei pra ela, no caso dele não precisa, não é nem bom ser tanto tempo, porque não tem tantas músicas assim, né? E como eu falei, não tem tanta resistência, não tem tanta concentração, acaba estressando a criança. Então a gente faz 3 vezes por semana, meia hora de estudo, e aos pouquinhos, conforme as músicas forem ficando mais difíceis e a demanda for aumentando, a gente vai aumentando. Vamos para o slide 4. Bom, dividir o tempo do estudo por peças e o tempo de cada peça por etapas. Isso aí já é dentro daquela organização que eu falei lá no começo. Que eu falei que além da motivação, do foco, era importante organizar o estudo. Eu acho isso muito importante. Como eu falei, às vezes a gente gasta muito tempo do estudo numa música só. E dentro daquela música, a gente não estuda o que realmente precisa estudar. Então acaba não aproveitando bem o tempo. O tempo do estudo, dividir por peças. Vamos dizer que você tem 3 peças. Uma é bem difícil, outra é mais ou menos, outra é mais fácil. E você quer estudar todo dia. Então, você vai pensar em talvez 2 horas, não sei. De acordo com vamos dizer que sua disponibilidade seja de 2 horas. A gente tem 2 opções. Ou dividir a quantidade de peças em 2 dias, ou seja, a cada 2 dias você estuda todo o seu repertório. Vamos dizer que você tenha 4 peças, vai... 2 peças num dia, 2 peças no outro. Isso é legal porque você pode gastar mais tempo com as peças, apesar de que você não vai ter tantos dias de estudo daquela peça. Mas para fazer isso, para dividir dessa forma o repertório entre 2 dias, seria importante você ter mais dias de estudo. Que aí cada peça seria estudada pelo menos 2 vezes, né? Ou 3, de acordo... Porque assim, se você tem 4 peças, uma é super difícil, você não vai... Peraí só um pouquinho. Você tem 2 peças, uma é super difícil, uma é mais fácil, você não vai separar ao mesmo tempo para cada peça. Uma peça, vamos dizer que você tem 2 horas de estudo, uma peça você pode estudar 1h30 e a outra estudar somente meia hora. Isso é importante também de fazer, porque às vezes a gente tenta dividir o tempo do estudo todo por igual. Tenho 4 peças, cada uma eu vou estudar 45 minutos. Aí aquela peça que é super difícil, em 45 minutos você não faz nada com ela. E aquela peça que é bem mais fácil, você fica ali assim, puxa, não passou os 45 minutos, eu não tenho o que fazer mais nessa peça, ai, tá chato, sim, não tá rendendo. Então, é simples isso. Uma peça mais difícil, você separa mais tempo mesmo para ela.
1h30, 2 horas, se for o caso. Porque a peça que tem muitas coisas para serem resolvidas, se você estuda só um pouquinho e aí depois já passa para outra coisa, no dia seguinte você pensa assim, nossa, não fiz nada, ainda falta isso tudo nela, e vai te motivando. O ideal é dar uma boa deslanchada na peça que é mais trabalhosa, né? E as peças mais simples, gastar o tempo necessário para elas, para aproveitar e tal, mas sem ficar assim querendo esticar um estudo que não vai fazer sentido. Então, a ideia é separar o tempo do estudo por peças. Tem quantas peças são difíceis, quantas peças são mais simples, quantas peças são longas. Eu quero dividir elas em 2 dias para estudar todas, ou eu quero fazer tudo num dia só, então vou estudar um tempo maior. Fazer um tempo maior de estudo. A pessoa que pode estudar 4 horas no dia e ela tem 3 peças, está perfeito. Ela consegue estudar todos os dias aquelas 3 peças, a não ser que sejam todas peças dificílimas, né? Mas, e aí o tempo de cada peça, vamos dizer que você tem 2 horas, vai estudar 2 peças, só que uma é bem difícil, outra é mais fácil. Então vou estudar 1h30 uma peça difícil, meia hora uma peça mais fácil. Como que eu vou aproveitar o meu tempo da peça difícil? O que que eu tenho para fazer nela? Então, a gente tem algumas etapas. Na verdade, essas etapas são feitas dentro do tempo do estudo geral, né? Você tem primeiro a etapa do aquecimento, que é muito importante, às vezes não é muito priorizada, mas a gente separa pelo menos uns 5 a 10 minutos para o aquecimento. O que que seria o aquecimento? O objetivo do aquecimento, eu costumo dizer para os alunos que são evangélicos, né, ou que tem um relacionamento com Deus e tal, eu costumo dizer que o aquecimento é como se fosse aquele momento de manhã que você separa para ler a Bíblia e se preparar para o seu dia. Orar, entregar as coisas a Deus, deixar suas ansiedades lá e tal. A mesma coisa é o aquecimento. O aquecimento, na hora que você começa, é a hora de você relaxar, e tocando com profundidade, e soltando peso, aí você vai sentindo os músculos relaxando. Geralmente eu faço Anon, mas o Anon, não aquele Anon, deixa eu ver se está ligado aqui. Não aquele Anon assim de velocidade. Não, porque esse não tem o objetivo que eu, pelo menos, estabeleço para o meu aquecimento, que é esse de relaxar, de aprofundar. Então, na verdade, eu faço super devagar, botando todo o peso nas teclas. Quando eu falo e toco ao mesmo tempo, vocês conseguem me entender? Sim? Tá. Botando todo o peso nas teclas, e eu compreendo que talvez alguns de vocês não tenham essa familiaridade com a técnica de peso de braço, que é a técnica que eu uso, a técnica francesa, né? E que muita gente usa também, ela é muito difundida, que é a técnica de peso de braço. E então, mas cada um vai fazer de acordo com aquilo que segue, né, em termos de técnica. Mas é um momento para botar, no meu caso, o peso lá no fundo da tecla, relaxando desde aqui. E aí eu faço uma sequência inteira, às vezes ida e volta, mas tem que ter calma e perceber as sensações, perceber o relaxamento, perceber a profundidade. E quando você acabar de fazer isso, você vai ver que você está aquecida. É a maneira como eu uso o aquecimento. Tem 1000 maneiras que 1000 pessoas fazem diferente, mas é uma maneira que funciona bastante bem para mim. Então, daí já vai uns 5, 10 minutos. E logo depois disso, se você faz algum estudo de técnica, como assim, para os alunos que eu... Não são todos os alunos que eu trabalho essa questão da técnica. Depende um pouco, às vezes, dos objetivos que eles têm, o aluno que quer levar um pouco mais a sério, que quer fazer um vestibular, ou que quer tocar um repertório mais complexo, mais difícil, ou o aluno que me pede. Tem alguns alunos que por um motivo ou por outro eu acabo esperando um pouco mais, até por vários motivos, né, para começar a desenvolver essa questão da técnica.
Mas os alunos ou vocês que talvez tenham já o envolvimento técnico, muitas vezes vão fazer exercícios específicos de soltar o pulso, ou de oitavas, ou de acordes e tal. Seria depois do relaxamento. Depois disso, a gente entraria na peça específica. Já escolheu que peça vai estudar primeiro. E em relação à peça que vai estudar primeiro, eu tenho uma observação também, porque eu percebo que muitas vezes a gente quer estudar primeiro a peça que a gente gosta mais, que tem mais facilidade, que é mais legal, que tem mais prazer de estudar. E às vezes você começa todos os dias estudando por aquela peça. E as peças que você gosta menos, às vezes você nunca chega nessa. Depois dá uma estudadinha ali no fim e tal, e elas não saem do lugar, ou que gosta menos, ou que é mais difícil. Então, uma dica interessante é de você fazer uma rotatividade. Um dia você estuda pela peça que gosta mais, principalmente no dia que você está menos motivado. Está difícil levantar para estudar, está difícil se organizar. Não, vou começar por aquela peça que eu amo, aí vou tocar bastante, uns 10 minutos, depois eu começo a estudar de fato. Mas nos outros dias faz uma rotatividade, começa pela peça mais difícil, ou pela peça que você gosta menos, ou pela peça maior, e assim vai fazendo essa rotatividade, porque geralmente a primeira peça, muitas vezes é que a gente estuda melhor, que gasta mais tempo e tal, então por isso que é importante fazer essa rotatividade. Mas, então já escolheu a peça, agora vamos identificar dentro daquela peça o que a gente precisa trabalhar. Tem partes que precisam ser lidas, né? Então tem um tempinho para leitura. Então vamos dizer assim, ó, eu tenho, sei lá, 45 minutos para estudar aquela peça. Tem parte para ler? Então tá, vou gastar. E eu faço isso na minha cabeça, não fico botando. Já vi gente que usa esses métodos assim, mas fica botando o relógio para despertar. Eu acho um pouco estressante botar no celular para despertar daqui a 15 minutos e depois daqui a 10 minutos. Então eu deixo sempre o relógio. Relógio é fundamental para o estudo. Tem que ter um relógio do lado. Para a gente conseguir ter um estudo organizado, conseguir estudar todas as peças e dentro das peças estudar aquilo que a gente precisa estudar, eu acho fundamental o relógio. Então, assim, pensa assim, uns 10, 15 minutos para leitura, tá, e eu tenho uma página inteira para ler, mas hoje eu não vou ler não, vou ler só as 2 primeiras linhas, porque eu tenho, afinal, uma semana para ler isso, né? Então, vou ler só as 2 primeiras linhas hoje, então você gasta ali aqueles 10 primeiros minutos com aquela leitura. Pensou em ler uma linha inteira, mas foi super difícil, leu só 2 compassos, não tem problema. Importante que leia bem, já priorizando um monte de detalhes que a gente vai falar mais para frente também. Mas uma primeira etapa, então, no estudo da peça em si, seria... assim, a ordem não importa tanto, né? Mas tem um tempo para as partes de leitura. E o outro tempo para as partes que você já estudou, mas que precisam ser aperfeiçoadas. Então, é importante dividir esse tempo em diferentes coisas que precisa estudar naquela mesma peça. E na sua cabeça você vai mais ou menos verificando o tempo, dá uma olhadinha no relógio, já passou uns 10 minutos, foi legal. Agora mais uns 15 talvez para eu firmar esse trecho que eu estudei ontem, que tá legal, mas ele precisa agora apressar e tal. Então vamos lá. Nesse aperfeiçoamento, às vezes tem problemas técnicos que você precisa, nossa, essa passagem polegar não está funcionando. Vamos lá, vou ficar um tempo aqui, depois mais um tempo para a interpretação. Nisso foi os 45 minutos daquela peça, mas você estudou isso, aquilo e aquilo. Não foi só assim, tá, 45 minutos, vamos tocar. Essa parte aqui não está muito boa, vamos repetir. Não, você sabe o que você tem que fazer e quando você vai fazer. Hoje eu vou estudar 2 compassos dessa leitura, amanhã eu estudo mais 2. E não assim, nossa, eu tenho que estudar 20 compassos, eu tenho que estudar tudo hoje. Aí fica desesperado e o resto não sai. Então, não, tem a leitura, tem a técnica ali que não está funcionando,
tem a parte interpretativa que eu estudei já nas primeiras linhas da música, é a única parte que está pronta, então eu tenho que já fazer frase, essas coisas. Então eu vou estudar essas 3 coisas hoje. Então, olha, eu não sei se para vocês fica parecendo detalhe demais. Na verdade, a ideia não é passar uma coisa assim, nossa, quanta coisa eu tenho que pensar para poder ter um estudo bom. Não, se vocês forem ver, a gente está falando assim, as coisas que você precisa para começar a estudar, motivação, foco e tal, blá, blá, blá. Tendo estudado isso, divida o tempo, divida os dias da semana que vai estudar, divida, eu estou só recapitulando aqui para vocês verem que não é só a questão de entender a coisa. E divida quanto tempo vai estudar por dia. Tendo decidido isso, que músicas que vou estudar hoje, que músicas que vou estudar amanhã? Quanto tempo para cada música? Tendo resolvido isso, em cada música, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de um caderninho para organizar isso tudo. Funciona bem bacana para mim. Na verdade, eu vou falar sobre isso depois. Mas para organizar essas coisas todas. E aí eu vou mantendo recorde dessas coisas, assim, como é que tá. E ali eu vou vendo o progresso do meu estudo, né? Cada dia eu anoto o que eu quero estudar no dia seguinte. Tenho que estudar durante uma semana, eu tenho que ler uma página inteira. Ela tem 20 compassos. Tá, amanhã eu vou ler só 2. Aí eu ponho pro dia seguinte. Ler os 2 compassos da tal. Na outra música, estudar compassos 13 a 20, parte interpretativa. Para outra música. E eu mesmo vou, quando eu chego amanhã para sentar para estudar, já está tudo dito ali o que eu preciso estudar. Eu já sei que eu vou estudar isso, aquilo, outro. A outra música, não vou estudar amanhã. Estudar na quinta-feira, isso, aquilo lá. E todos os dias, quando eu acabo o meu estudo, eu já deixo tudo prontinho. Isso me motiva muito também, quando eu vou sentar para estudar, porque eu já sei exatamente, eu não tenho que ficar lembrando. Olhar e falar, nossa, onde é que foi que eu parei ontem, que eu não estou lembrando? Aí perde um tempão. E eu parei aqui, mas o que era mesmo para estudar? Então, assim, a organização num caderninho seu pessoal é bem legal. E assim, isso para a pessoa que não tem mais professor. Porque a pessoa que tem professor, ela tem já um caderninho que o professor escreve, né? Mas, olha só, o professor escreveu assim, ler a primeira página para a semana que vem, da música X. Tá, isso foi o caderninho do professor. Aí eu pego o meu caderninho e escrevo, amanhã, ler 2 compassos. Aí pro outro dia eu escrevo no meu caderninho, ler compassos 5 a 7 e recapitular os 2 primeiros. No terceiro dia, ler o compasso de 7 a 9 e recapitular todos os outros. E aí eu vejo que está muita coisa para fazer. Então, no quarto dia eu escrevo fazer exatamente igual no dia anterior. Chegou no fim da semana, eu estudei exatamente o que o professor pediu, considerando que se eu fosse um aluno, né? Só que de maneira organizada. Consegui ali, organizar cada etapa do processo. Há de ter pessoas que não funcionam bem assim. Eu estou falando isso para os réis mortais como eu, que precisam organizar o estudo para ele render de fato e você obter os alvos que você precisa, né? E deixa eu ver, vamos ver o slide 5. Eu queria agora abrir espaço para falar de uma coisa que é muito importante, uma das fases mais importantes, que é a fase da leitura da peça. Em geral, a gente subestima um pouco a questão da leitura da peça. Você pensa assim, eu vou ler, vamos ler, mas eu quero tocar. A fase mais empolgante é a fase onde a música está ficando pronta, que você já está tocando de mão junto, já está acelerando o andamento e tal. Mas a fase essa pode ser a mais empolgante, mas a mais importante é a fase de leitura. Porque lá é onde você vai criar as bases para uma execução bem feita, para uma interpretação onde você sabe o que está fazendo, para um toque firme, seguro, para uma memorização boa. Então, essa fase é a fase onde a gente deve dar mais atenção, na minha opinião. Eu consideraria como um primeiro passo explorar a nova peça. Vamos dizer, o professor deu uma peça nova para o aluno, uma coisa que eu acho super saudável, super bacana, e no YouTube procurar para ouvir, pegar a partitura, ouve e vai entender a música.
Eu, em geral, falo para os meus alunos para não ficarem ouvindo a peça. Depois que já ouviu, já entendeu, ouviu uma, duas vezes assim, pronto. Porque senão a gente acaba copiando a interpretação do outro, do outro pianista, né? Acaba também, às vezes, tocando de ouvido, porque ouve. Muitos alunos fazem isso. Aí começa a tocar de ouvido, toca a nota errada, e não é essa a ideia, né? A ideia é a gente mesmo, o próprio aluno, desenvolver uma visão sobre aquela peça, desenvolver a sua própria interpretação, e aí mais para o fim, quando ele já está com uma interpretação sua, trabalhada, pensada, aí ele volta a ouvir no YouTube para pegar algumas sugestões. Eu costumo dizer isso, que é como se aquele pianista estivesse dando uma aula para você. E ele faz um retardando num lugar que não tem, e você olha, acha tão bonito, é como se ele estivesse dando uma aula falando assim, olha, fica legal esse retardando aqui, não tem, mas o que você acha de fazer? Então, a ideia é essa, pegar algumas sugestões quando a peça já está em um estado mais avançado de interpretação, né, do aluno. Mas seriam sugestões. Logo no começo, ele vai ouvir só uma ou duas vezes, simplesmente para explorar, para entender, para conhecer a peça, né? E nessa exploração, nesse ouvir de gravações, ele vai procurar também, com a ajuda do professor, ou nós que somos profissionais da música, vamos procurar compreender a estrutura da peça. Toda peça tem um formato, né? Às vezes começa com uma introdução, aí depois ela tem uma melodia principal, depois ela tem uma ponte ou um desenvolvimento, depois ela volta para a melodia principal, tem uma coda, não sei, cada peça é de um jeito, mas todas têm uma estrutura, até aquelas que parecem não ter uma estrutura, ela precisa ser analisada, ela começa assim, ela faz aquilo, ela muda de tom aqui, ela acaba assim, acaba assim, e essa época da leitura, quando você está ouvindo e está percebendo a partitura antes mesmo de estudar, é legal já ter algumas ideias do que está acontecendo. E aí eu já ponho como um próximo passo marcação de dedilhado, frases, dinâmicas, as inflexões que são o legato, staccato, portato, essas coisas. Aí já começou a leitura em si, né? Vai começar a ler as notas, vai começar a ler o ritmo, e já fazer as escolhas, né? De dedilhado e tudo. Aí é muito importante que essa leitura seja muito detalhada e muito precisa. Acontece com muita frequência de alunos que leem notas erradas ou que fazem um dedilhado que não está bacana e tal, e que vão levando isso, aí o professor corrige, mas eles têm dificuldade, porque já estudou 1, 2 semanas inteiras daquele jeito e ficou com aquele negócio, com a nota errada. Tem alunos que você desiste, não sei se vocês, outros professores, já passaram por isso, mas você fala toda a aula, essa nota tá errada. Tá, nossa, fiz essa nota errada. Foi esbarro, não foi errado. Aí daqui a pouco a aula seguinte tá errada, e assim você passa o semestre todo. E aí depois, quando você vê, não tem mais jeito. Aí é melhor desistir, vamos riscar essa notinha certa, vamos escrever essa notinha que você inventou aí, porque muitas vezes a coisa não tem jeito. Isso por quê? Porque a fase da leitura não foi bem feita. Questão de dedilhado também, às vezes má escolha de dedilhado causa muitos problemas e muitos problemas técnicos. Às vezes aquele trecho fica muito mais difícil com o dedilhado X, Y, Z e o professor não percebeu e o aluno vai levando. É muito fácil a gente não perceber esse tipo de detalhe do dedilhado, principalmente à distância, porque a gente tem muito pouca visibilidade, né, assim, pela internet, então é muito fácil de deixar passar. Mas dificulta demais, e depois para mudar dedilhado é mais difícil ainda, se o aluno já acostumou, do que se tivesse desde o começo feito uma escolha acertada. Essa questão do dedilhado, tenho até que dizer que, só lembrando que muitas músicas trazem o dedilhado já marcado, mas o dedilhado é absolutamente individual, depende do tamanho da mão, depende da abertura que tem entre os dedos, depende de uma série de coisas que eu geralmente falo para os meus alunos que eles podem
faz aquele dedilhado lá, mas se achar que não está funcionando bem para sua mão, dá uma riscadinha e escolhe um dedilhado novo. Mas o importante é escolher, fazer sempre um dedilhado igual. Isso ajuda na memorização, isso ajuda no aprendizado da peça, isso ajuda em um monte de coisas. E o dedilhado é de fato o nosso amigo. Eu gosto de dizer isso para os meus alunos também. Porque alguns ficam assim, dedilhado, né? Não querem fazer e tal. Mas o dedilhado, ele está ali para ajudar. Se você faz cada vez um dedilhado diferente, o aprendizado é muito mais lento. Os erros são muito mais frequentes e é muito mais difícil de decorar. Mas então essa seria uma terceira etapa em pegar uma música nova. Mas assim, já essa etapa de marcar dedilhado, marcar as frases, olhar a dinâmica, começar a fazer os estacatos e tal, quando já começou, né? Ler notas e ritmo. E quando geralmente a gente tem a tendência também de começar a ler notas e ritmo e tal, e ir vendo só notas e ritmo. Daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente começa a fazer alguma interpretação. O aprendizado geral da peça, da dinâmica, da interpretação, vai ser muito mais sólido se desde o primeiro momento que você começa a ler as notas, você já começa a perceber e tentar fazer essas coisas, incorporar elas na sua leitura. É chato, porque você ainda não sabe direito as notas, então você não consegue fazer muitas coisas ainda. Mas vai tentando, vai incorporando isso à medida. Primeira vez você não consegue, segunda, terceira, passou uma semana, uma frase ali, a primeira frase, você já pode conseguir algumas coisas. Já dá para fazer um fraseado, mesmo que seja meio incipiente, já dá para botar uma dinâmica, já dá para fazer o estacato. Então eu não estou falando em esperar 3, 4 meses para começar a fazer, nem em fazer no primeiro dia de leitura. Mas passou uma semana, 2, já vai tentando e fazendo tudo simultâneo, que isso vai dar uma firmeza muito grande à sua leitura, à sua performance futura. Um estudo sem pressa, uma leitura sem pressa. O estudo de mãos separadas é maravilhoso. Sem pressa, que eu quero dizer, é assim, é organizado, você tem limites, né? Em uma semana você tem que fazer isso, outra semana tem que fazer aquilo, em 3 meses você tem que estar com a música pronta. Mas sem pressa, que eu digo, é assim, não começou a leitura, já quer tocar de mão junta, já quer tocar mais rápido, já quer fazer um monte de coisas. Não, tudo no piano é a médio e longo prazo, né? E depende da regularidade e da constância. Então você estuda um dia, vai fazendo tudo que tem que fazer, no segundo dia você vai ver que você andou um pouco para trás, o que você achou que conseguiu, faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E aí você vai mostrar para o professor, sai ruim, aí não tem problema, você faz de novo, e assim você vai. Quando você menos esperar, as coisas estão saindo, porque esse aprendizado motor, ele leva tempo. Como eu falei, é um aprendizado motor sofisticado, assim, né? É uma coisa, é difícil, tudo que a gente tem que fazer no piano, né? Então, o grande lance é fazer bem e com constância. E aos pouquinhos as coisas vão aparecendo. Sempre que a gente quer apressar o processo, você acaba atropelando algumas fases e fica coisa para trás. O estudo de mãos separadas é uma coisa, assim, bem polêmica, entre os alunos, eu acho, né? Causa muita polêmica, porque geralmente eles falam assim, mas de mãos separadas eu consigo, por que eu vou fazer? Eu não consigo de mãos juntas, eu tenho que fazer de mãos juntas. A questão não é conseguir ou não conseguir, é que o estudo de mãos separadas, se você estuda só a mão direita, você tem muito menos informação, porque a esquerda você não está precisando tocar. Então você consegue concentrar muito mais em cada detalhe. Então, ela vai ficar muito mais firme depois do que se ficasse estudando de mãos juntas, né? A esquerda, a mesma coisa. Ela vai, por mais que seja fácil tocar separado e difícil tocar junto, o bom é estudar de mãos separadas. E isso eu digo até hoje. Sou profissional da música há muitos anos, concertista e tal, e eu estudo muito de mãos separadas, trechos pequenos, porque é isso que me dá firmeza em cada mão. Na hora que eu junto, faz muito mais sentido as duas, né? Eu consigo
driblar a dificuldade da direita, porque ela está super firme, mesmo tocando a esquerda. Então, aí, às vezes eu junto, ainda não deu certo. Aí eu paro e estudo mais de mãos separadas. E aí depois estudo de mãos juntas de novo, devagar. E depois estudo de mãos separadas e assim vai, até ficar super firme. Porque a firmeza vem realmente quando elas estão separadas. Obviamente tem que estudar junto também, mas de acordo com que essa firmeza venha vindo, né? De mãos separadas. Vamos lá no 6, slide 6. E já é o meu penúltimo slide, já estamos terminando. Denise está por aí? Joia. Isso aí eu já falei, né? Essa é uma prática que eu acho muito importante. Planeje diariamente o conteúdo do estudo seguinte. No meu caso, é o caderninho, é a maneira como eu planejo. Então, volto a dizer, mesmo se o professor estabeleceu um alvo para a semana, você no seu caderninho ou na sua mente estabelece alvos diários. Isso te poupa tempo, torna a coisa muito mais objetiva, né? E você tem muito mais certeza que você vai alcançar aquele objetivo com excelência, né? O objetivo que o professor estabeleceu para uma semana. Então, tem esse hábito. Acabou de estudar aquela peça, eu tinha 3 peças para estudar. Acabei de estudar a primeira, antes de começar a próxima, eu já vou lá no meu caderninho. Peça tal, estudar isso amanhã e assim por diante. Já falamos sobre isso, né? Slide 7, que é o meu último slide de hoje. Então, antes de acabar, eu queria só deixar algumas observações finais, assim, observações importantes. Quando você vai escolher o repertório, se não é o professor que escolhe, se é você que vai escolher o seu repertório, tem algumas coisas que podem nortear. Mas, na verdade, podem nortear também o professor para escolher o repertório do aluno, né? Geralmente, na escolha de repertório, é muito importante levar em conta o que ele gosta, óbvio. Você vai mostrar várias músicas para o aluno e ver o que ele gosta, o que ele curtiu, o que se sentiu bem e tal, mas sempre tendo em vista o que ele precisa aprender, né? Se o aluno está com deficiência de oitavas e tal, você vai escolher uma música que ele possa aprender algo sobre aquilo. E a mesma coisa conosco, né? Que somos profissionais, não temos o professor ali, mas você quer dar um recital. Como você vai escolher o seu repertório? Tenha em vista ou as coisas que você faz bem, porque se a ideia é dar um recital, você quer fazer um recital super bonito e não tem tantos meses para preparar, veja ali coisas que você faz bem, coisas que não vão te puxar o tapete, sabe? Assim, vamos dizer, eu tenho uma dificuldade enorme com oitavas. Tenho 3 meses para preparar um recital, não vou escolher uma peça que seja cheia de oitavas, porque aquilo vai puxar o meu tapete. Agora, a longo prazo, eu queria trabalhar as oitavas, então eu vou escolher o repertório que seja importante para esse tipo de coisa. E para o aluno também, peça que ele curta e tal, mas que efetivamente possa fazer ele trabalhar coisas que ele tem ainda dificuldade, que precisam ser trabalhadas, né? A memorização é uma coisa que na verdade me perguntam muito, assim, o que fazer para memorizar. E eu acho que a gente, para decorar, eu tinha que fazer uma live especialmente só para isso, porque tem muita coisa, assim, depende muito da pessoa e tal. Mas uma coisa muito importante para a memorização é você começar a decorar já desde o primeiro dia que você começa a estudar a peça. Então o estudo, ele já vai visando a memorização. Se você tem que, no final do ano, participar do recital de alunos, um aluno, né? Você vai ter que tocar uma peça decorada. Quando começar a ler, você já começa a ajudar o aluno a estudar aquilo com vista de memorização. Ele estudou 3 compassos para essa aula, né? Então, estudou, tá tocando ali, olhando. Aí você vai e analisa com ele, olha, nesses compassos aconteceu o quê? Aqui teve uma melodiazinha no primeiro compasso que se repetiu no terceiro. Olha que interessante, se repetiu. As 2 mãos estão iguaizinhas. Já chama a atenção dele, uma coisa fácil de decorar. Você decorando o primeiro, você já decorou o terceiro.
Ah, ali no segundo compasso, a mão esquerda está fazendo o contrário do que ela faz ali no primeiro. Ela está indo para baixo. No primeiro, a mão esquerda as notas estão indo para cima. Olha que interessante. E assim você vai analisando. Analisar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo na música é muito importante para memorizar. Se você tem um dedilhado que ele não vai, porque você não tá entendendo, se você começa a entender, 1, 3, 2, 4, 3, 5, olha que interessante, parecia uma confusão de um monte de dedo, mas não, veio esse, depois esse, tem uma sequência lógica. Aquilo te ajuda a conseguir realizar melhor e te ajuda a memorizar, porque você entendeu, internalizou. E aí, você ter a intenção de decorar aquilo. Tá bom, entendi. Agora eu vou tentar tocar sem olhar. Não deu muito certo, faltou uma nota ali, aquela nota eu esqueci. Tá bom, vou tocar. Ah, tá, foi. Agora eu vou tocar sem olhar. Foi certinho, mão esquerda não deu. Então vamos lá, vamos olhar a mão esquerda. Entendi a mão esquerda? Entendi. Entendi as duas, toquei junto. Agora decora aquele um compasso, 2 compassos, uma frase. E aí, assim você vai, todo dia. É difícil no começo, porque você nem conhece bem a música. Mas vai forçando um pouquinho. Cada semana decora uma coisinha. De repente, tenta decorar sem decorar todos os detalhes. Tem mais ou menos de cor. Você vai tocando, mas vai... olha para cima em alguns lugares, ou não olha para a partitura, olha para baixo em algumas partes, depois você vai e volta e olha. Então você já sabe, nossa, dessa parte eu sei essa partezinha desse trecho, eu sei essa partezinha de cor e essa. Olha, tá faltando só essas duas. E aí na semana seguinte você trabalha, e isso quando ainda falta 6 meses para o recital. Quando chegar no dia do recital, não só vai estar decorada, como vai estar muito bem decorada, que ela vai estar firme, solidificada. Estudo mental. O estudo mental, ele funciona da seguinte maneira, ele é muito importante para quando a gente já está numa fase avançada do nosso estudo. Já estamos na fase de interpretação, já tem o recital daqui a 15 dias e você já está com a música de cor, já está com ela interpretada. Você vai agora numa fase final de preparação, ou o aluno senta longe do piano, no sofá, com a partitura, e você vai olhando aquela partitura e imaginar como se estivesse tocando, com todas as intenções. Isso é um exercício de concentração muito importante. Com todas os detalhes, com todas as sensações, as intenções, aqui foi forte, e você fecha o olho, se concentra, imagina você tocando aquilo vai te ajudar na fortalecer a memória, vai te ajudar na concentração de quando você está tocando, porque tem essa coisa de quando a gente toca em público, a concentração vai embora, né? Você está ouvindo as pessoas andando, o bebê chorando, a pessoa tossindo, e você está pensando o que as pessoas estão pensando do que você está tocando. E se você tem esse estudo final, muitas vezes fora do piano, você exercita essa concentração grande. Você está ali de olho fechado, imaginando cada parte da música, ouvindo no seu ouvido interno, sentindo como se estivesse fazendo aqueles fortes, aqueles acordes e tal. Então é uma prática muito legal, difícil, mas muito importante, assim, para solidificar toda até a sua interpretação da peça. E aí, como uma última coisa, eu volto a falar, não tenha pressa. O estudo precisa ser bom, sólido e eficaz, mas ele não pode ser apressado. Tem gente que já tem a experiência de aprontar uma música e tocar em 2 meses e tal, e já tocar no recital. Mas esse não é nem o ideal. O ideal é que você tenha esse tempo todo desse estudo lento, dosado, progressivo, e depois ainda tenha no final esse tempo de amadurecimento daquilo que você aprendeu. Deixa aí 1 mês, 3 semanas antes do recital, ou do aluno, né, do recital do aluno, para amadurecer, para tocar, para estudar mentalmente, para sentir, para solidificar. Então até escrevi que estude bem, estude com calma, estude com organização
estude com regularidade. Estude bem, ou seja, com eficácia, né? Estude com calma, sem querer pular etapas, estude com organização e estude com regularidade. E com certeza os resultados vão ser excelentes, porque é a maneira como o piano, o processo do aprendizado do instrumento, da partitura, da música, da musicalidade, esse processo motor também, é a maneira como ele funciona bem. Eu espero ter ajudado, são muitas coisas, né? Muitas dicas, mas como eu falei, a ideia não é botar um monte de coisas para vocês pensarem. Se vocês forem perceber bem, é só uma organização por etapas, né? E alguns conselhos de como realizar essas etapas. Espero de alguma forma ter ajudado vocês e queria abrir para as perguntas, para as dúvidas, para as observações que vocês tenham aí. É verdade. Então, na realidade, a minha pergunta é sobre a parte de aquecimento, porque eu já ouvi vários pianistas comentarem que às vezes faz o aquecimento com um estudo de Chopin, ou com um estudo de Bach, ou utiliza algum outro livro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como é que funciona isso? Como é que é a escolha, por exemplo, desse estudo de Chopin? Tem alguma peculiaridade? Como que funciona? Então, eu nunca fiz assim, mas o que eu entendo do aquecimento é que independente do que você escolha, que no caso eu escolho a Non, teve uma época que eu fazia Behringer também, que é aquele que vai mudando os tons, né? Eu acho bem adequado fazer com ele. Mas independente do que você escolha, vamos dizer que é um estudo de Chopin, tem que ser um estudo que você já toca, naturalmente, né? Você não vai fazer uma leitura, um estudo que você já toca. E você tem que ter objetivos para aquilo. Não, na minha opinião, é claro que tem várias opiniões também. Tem gente que faz o aquecimento, não sei quantos viram aquele filme do João Carlos Martins, que ele fazia aquecimento fazendo as escalas assim na maior velocidade do mundo. E para ele era aquele aquecimento. Para mim isso não funcionaria, isso me deixaria tensa. Porque você está frio, você veio da lida, né? Tá no trabalho, ou tá lavando louça, ou tá fazendo seja lá o que for, senta no piano e já começa a tocar rápido. Então, para mim isso não funciona, para ele funcionava. Mas, na minha opinião, dentro do que eu sugeriria para os meus alunos, seria priorizar esse tipo de coisa. Tocar lento, seja lá o que for, um estudo de Chopin, uma música de Bach, ou seja o que for, mas tocar lento, profundo, aprofundando e relaxando, sentindo o corpo, aquecendo devagar cada dedo com essa questão do aprofundamento. E uma coisa muito importante é a conscientização das sensações, do relaxamento, de tudo. Então, e é bem verdade, vamos dizer, que se você vai tocar uma música que usa só 2 dedos, sei lá, 3, sei lá, não sei, o aquecimento ele não fica tão completo. Ou se você vai usar uma música que é de oitavas para aquecer, você não está aquecendo os outros dedos, né? Você está aquecendo só o polegar e o dedo mindinho. Então, tem algumas coisas a serem levadas em conta. Agora, o que você vai usar para aquecer pode ser qualquer coisa, né? Contanto que cumpra o objetivo do aquecimento. Então, na minha opinião, deveria ser sempre lento, sempre bem centrado, priorizando o relaxamento também e tal. Tá bom? Alguma outra pergunta, gente? Ou tá todo mundo satisfeito com as explicações? Oi, Fugita. Pode falar. Tudo bem, Luci? Tudo bom, e você? Muito obrigado, eu agradeço aí pela aula, foi incrível. E tirando a minha dúvida, eu queria saber mais sobre leitura à primeira vista. Você sabe, eu trabalho mais como cantor, só que na pandemia surgiu essa oportunidade, que eu já tocava piano, de acompanhar cantores também. Então, alguns repertórios eu consigo, mas quando começa a aumentar a demanda, como é que a gente resolve, qual o estudo específico
para quem está trabalhando mais como acompanhador, que tem que pegar vários repertórios, às vezes de primeira vista, então o que estudar, o que é importante para adquirir essa habilidade? Então, em geral, em relação à leitura à primeira vista, eu aconselho os alunos, tanto os que não são tão adiantados, que querem só desenvolver a leitura à primeira vista, muitas vezes no vestibular também eles pedem, né, leitura à primeira vista e tal, ou mesmo para pessoas que já são mais adiantadas, mas não têm uma boa leitura. Eu acho que tem que ter uma prática regular de leitura, para quem tem esse objetivo. Então, você começa com coisas que, no seu caso, você já faz, você já tem uma leitura à primeira vez, só quer aprimorar, né? Mas, geralmente, eu falo para começar com músicas que estão abaixo do seu nível. Vamos dizer, a pessoa que está tocando minueto de Bach em Sol maior, ela começa com leitura à primeira vista no Leila Fletcher, vamos dizer, está abaixo do nível que ela está tocando. Então, a ideia é, você faz todo dia um pouquinho, uns 10 minutinhos. Todo dia que você for estudar, você começa com a leitura à primeira vista. Põe lá. Então, vamos dizer que você está nesse nível, que o aluno está nesse nível, vai ler o Leila Fletcher. Então, a ideia é, põe lá na frente a partitura, e aí vai olhar armadura, vai olhar fórmula de compasso, e vai olhar andamento, dar uma olhada. Eu falei Leila Fletcher, mas o Leila Fletcher realmente é bem elementar, né? Eu fui dar um exemplo, mas não fui muito feliz, porque o Leila Fletcher realmente é bem elementar. Mas nem tem tantos esses componentes, né? Às vezes é tudo em dó maior no começo e tal. Mas vai pegar uma música mais fácil e vai observar certas coisas. Tem ali um tanto para observar, e aí você toca uma vez aquilo lá. Teve erros, teve problemas? Sim. Então, a gente vai tocar só mais uma vez. Você vai observar os problemas que você teve. Eu aqui botei o sustenido onde não tinha. Eu ali fiz semicolcheia e, na verdade, era colcheia. Observou, pensou, olhou de novo, toca uma segunda vez, do começo ao fim. Acabou, nunca mais volta naquela música. Daí vai pegar uma outra música, um pouquinho mais difícil. Vai observar. Tem um checklist, né, que é a armadura, fórmula de compasso, andamento, olhar logo as partes mais rápidas ou mais difíceis, dar uma olhada, e cada vez ir diminuindo mais o tempo que você leva para observar isso tudo. E aí, quando tocar, é para tocar do começo ao fim sem parar. E aí, observa o que não fez bem, pensa, se concentra e vai, do começo até o fim de novo. Acabou aquilo, vai para outra música. No seu caso, que você já faz isso, você já tem uma leitura, pega da onde você está e faz disso um estudo diário. Vai pegando músicas um pouquinho mais difíceis, um pouco mais trabalhosas, mas é muito importante a regularidade desse treino, dessa prática, né? E a coisa mais importante dessa prática é isso, é não ficar catando milho. É na hora que você observou tudo. Na hora que eu vou tocar esse trecho, não precisa ser uma música inteira, óbvio, você faz uma página. Vou tocar esse trecho do começo ao fim. Você vai errando, acertando, não interessa. Vai do começo até o fim, como se já fosse a hora da apresentação. E aí depois toca mais uma segunda vez para ter essas outras observações. Mas eu acho que o que resolve é isso, é a prática diária, dosando o nível de dificuldade, cada vez aumentando o nível de dificuldade, o tamanho das peças e assim por diante. Respondido? Excelente, muito obrigado a você, obrigado aí pelo projeto também, parabéns aí pelo festival. Obrigada. Alguém mais? Se a gente não tiver mais perguntas, nem observações, que alguém pode querer fazer alguma observação também, que não seja pergunta. A Beth, nossa, eu tô cheio de amigos hoje aqui, né? Os amigos vieram prestigiar. Beth Blanco. Fala, Beth. Eu gostei muito, muito da tua palavra e estou arrependida de não ter chamado E travou. Travou só para mim, gente? Eu queria que essa palestra vai estar disponível, a gente pode enviar essa gravação para os alunos. Beth,
Eu achei que travou um bocado de coisa. E todo mundo ouviu travando também ou foi só aqui? Gente? Travou para mim também. Ah, tá bom. Então tá. Mas eu imagino que o que você falou foi só que você se arrependeu de não ter chamado os alunos, foi isso? Porque cortou, eu não consegui ouvir. Isso, e aí você queria saber se vai estar disponível, né? Então, o festival, eles não gravam esse evento. Então, o Érico, meu marido, baixou aqui um aplicativo, alguma coisa que grava, mas a gente ainda não sabe se vai funcionar bem. A princípio, ele falou que tem tudo para funcionar bem. Então, depois ele vai fazer a edição e vai botar no meu canal. Então, a gente está esperando que vai dar certo. Tá bom? Eu posso te avisar em especial, né? Mas é só procurar no meu canal. Inclusive, ia dizer, inscrevam-se no meu canal. Meu canal é Lucy Ferreira Hempel no YouTube. Lucy Ferreira Hempel Oficial. Tem tem esses coisas ai, gente, Spotify e tal, que eles criam uns canais específicos para cada faixa dos CDs. Então as pessoas às vezes ficam meio confusas, né? Ficam se inscrevendo em um monte de canal que não é onde eu posto as coisas. Só tem uma faixa ou outra dos meus CDs, né? Então o meu canal é Lucy Ferreira Hempel Oficial. Se inscrevam lá, ativem o sininho. E aí essas novidades que vão aparecendo, inclusive se a gente puser lá a gravação, né? Vocês já vão receber. Tá bom? Obrigada. Nada. Denise, eu acho que nós podemos encerrar então. Se não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Agradeço demais a participação de todos vocês. Foi uma experiência super bacana preparar isso, pensar isso tudo. E enquanto eu estava fazendo essa palestra, pensei em vocês, né, os professores e os alunos, como eu poderia ajudar. Mais uma vez, espero que tenha sido útil. Isso vai ajudar bastante na maneira de vocês fazerem o seu estudo, né, e prepararem as suas performances.